A minha alma desenha, pinta e canta o mundo, mesmo fechado, com silêncio profundo. Pois é lá no fundo que a luz do ser completa a beleza e a arte de ter o mundo outro e o que mais tiver história. A minha alma desenha, pinta e canta o mundo, mesmo fechado no silêncio profundo. Pois é lá no fundo que a luz do ser completa a beleza e a arte de ter o mundo outro e o que mais tiver história. E não esquecer de varrer o chão da casa e coração, pra não deixar essa sujeira tomar conta. E é nessa hora que eu sei que viver é a melhor forma de permanecer em você, em mim, em quem mais tiver memória. Pra não deixar essa sujeira tomar conta. E é nessa hora que eu sei que viver é a melhor forma de permanecer em você, em mim, em quem mais tiver memória. É um bálsamo para os nossos ouvidos. Easy Duque com vocês no Nós em Revista. É maravilhosa. Muito obrigado. Nós estamos hoje no Vozes Femininas que inspiram, vozes que nos dão fôlego para viver nas experiências de 5 mulheres resilientes, cada um com a sua história. Somos nós. TV Conexões, 5 anos, uma grande programação para você, de domingo a domingo. Olhe, mais interatividade, novos programas, você conosco e aqui no Nós e Revista, na nossa casa, na nossa sala de estar. Recebemos quem, Larissa? Bonitona! Olá! E aí, bonitão? E aí, bonitona? Como é que você está aí na sua casa? Quer vir aqui participar das gravações do Nós? Manda um comentário, bate seu link. Olha, vocês sabiam, meninas, que falta apenas 200 pessoas hoje para completarmos 10K. Para nós é muito importante que você esteja com a gente. Larissa Profeta e o bonitão que não veio a Itabuna, Ervoiter Volcati, beijo no coração aí, ó, tá lá em Salvador, doido para participar, mas estamos nós, eu e a bonitona aqui, você é de casa, já conhece a gente, então, quem nós estamos recebendo, Larissa Profeta, essa cantriz maravilhosa. Isso mesmo. Hoje, no nosso Vozes Femininas que Inspiram e Transformam, vamos conhecer 5 mulheres maravilhosas aqui do sul da Bahia, essa terra que eu tenho tanto orgulho de ser também daqui. E eu vou começar apresentando ela, que é Lavínia Cisino, jornalista, radialista e comentarista esportiva. Muito prazer. Prazer em conhecê-lo, uma honra poder estar aqui diante de mulheres que inspiram e podendo fazer parte do Nós em Revista. A outra mulher maravilhosa é Vitória Rosário, ela que é servidora pública, influenciadora e militante do MST. Boa noite, querida.
boa noite a vocês que assistem a gente aí. Um prazer assim, gigantesco estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. E ela, maravilhosa, que eu amo de paixão, essa mulher que me inspira demais, uma artista maravilhosa, Izzy Duque, cantora, compositora e produtora cultural. Boa noite, mulher. Boa noite, Larissa, boa noite, Robson, boa noite. Boa noite, que é nós. Olha, Bárbara Moura. Prazer. Muito obrigada pelo convite. Seja bem-vinda. Eu que agradeço estar com mulheres maravilhosas aqui. Clio Marketing, vamos discutir isso. O que é isso? Essa mulher empreendedora aqui na região de Itabuna. Olha, eu sou suspeito para falar. Leninha Villanova é uma mulher empreendedora, professora acima de tudo, atuante nessa sociedade e acredita que transformar através da educação é fundamental. Leninha, seja bem-vinda ao Nós em Revista. Obrigada, Robson. Obrigada, Larissa, pelo convite. E é um privilégio estar aqui no nosso território dividindo o palco com essas mulheres, né? Porque nada de nós sem nós. Então, Nós em Revista é tudo que a gente é. Então, gente, eu estou aqui entre mulheres que inspiram, mulheres fortes, não é, bonitona? Com certeza. E bonitas. Lindíssimas. É nós. Gente, olha, nós estamos aqui em Itabuna, nos nossos estúdios, aqui no CIEBTEC. Hoje, eu quero fazer 2 homenagens e agradecimentos. Nós perdemos ontem, como ator, como artista, todos aqui, Laura Cardoso, a nossa grande vó, a atriz Laura Cardoso, que nos abrilhantou por tantos e tantos trabalhos. Então, Luiz Tarcísio, com certeza, estava lá para recebê-la com muito carinho, 50 anos de casamento, 91 anos de bem vivida e que nos contemplou com sua arte, Glória Menezes. Então, um beijo e muita luz eu queria pedir uma salva de palmas para essas atrizes. Já passou, mas é isso, Larissa. É isso mesmo. E para iniciar a nossa conversa, eu gostaria de iniciar com uma provocação. Sim. As minhas provocações, assim, que eu fico matutando, né? Gostaria de trazer um pensamento de Simone de Beauvoir, no seu livro O Segundo Sexo, se não me engano, lançado em 1949, que ela diz assim: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. E a provocação é essa. Se Simone de Beauvoir nos provoca a pensar sobre tudo aquilo que a sociedade ensina às mulheres sobre quem elas devem ser, como devem se comportar e até onde elas podem chegar, mas se a sociedade também participa da construção do que significa ser mulher, o que acontece quando uma mulher decide romper com aquilo que esperavam dela e construir a própria história, né? É possível transformar os papéis que nos foram impostos em caminhos de liberdade, inspiração e mudança? É uma provocação. E aí? Principalmente sendo sul-baianas, que eu tenho certeza que todas nós temos orgulho, e Zidu que sempre gosta de pontuar: eu sou uma cantora sul-baiana. Essa identidade de vocês, a identidade do interior, trazer esses traços da humanidade, do cheiro e do sabor, dessa mulher que nos apresenta essa vivência, né? Esse desafio, essa resiliência. Outra questão que a gente vai discutir agora é a questão de ser do interior.
Vamos ouvir um pouquinho da história de vida de cada um e desafios de vocês, vencedoras, atuantes profissionalmente, mas enfrentando desafios também. Existe isso mesmo. Eu vou começar com aqui ao meu lado, com Leninha Villanova. Leninha, a partir da provocação de que ela traz aqui, já vamos inserindo ser mulher neste cenário contemporâneo, trazendo essa história, essa carga de resiliência, de luta, né, da mulher ao longo dos séculos. E mulher do interior. É arretada? Vocês são arretadas. Eu estou amando isso aqui hoje, viu, gente? Porque é bom demais falar de nós. Eu quero começar a falar para quem está em casa nos vendo e ouvindo, e que alguns não vê, eu quero fazer minha autodescrição. Como eu sou professora, e todo espaço para nós é um espaço formativo, eu quero me autodescrever, porque, por certo, tem alguém que não me enxerga na tela, mas que me ouve e tem curiosidade de saber quem é esta mulher que fala. Então, eu sou uma mulher preta indígena, de cabelos compridos, estou usando um óculos com arcos, uma coisinha branca por ela. Minha pele é preta, mas não sou retinta, exatamente pela minha origem indígena. Eu sou uma mulher que tem 1,60 m cravado, queria ter um pouquinho mais, mas de ousadia pode botar um Luiz XV que ainda perde para mim. Tenho sempre um sorriso no rosto, porque acredito que o sorriso aformoseia o rosto. E muito feliz de estar aqui. Aqui do meu lado tem outra mulher do meu lado esquerdo, tem Robson Costa do meu lado direito, e mais na sequência 4 mulheres. Estamos em um palco um pouco mais alto, com cadeiras de madeira, mesa de madeira, está tudo lindo aqui. Imagine aí um cenário acolhedor. Robson, você começa por uma coisa que sempre foi forte na minha vida, nessa minha trajetória. Eu sou de uma cidade chamada Quaraci, aqui no sul da Bahia, que historicamente é conhecida por ter números elevados de estudantes na universidade, mas por ser de um interior, sempre fomos demarcados, né? Eu vim de um lugar que as mulheres estavam, historicamente, já tinham um destino para elas. Já existia na minha geração, que não mais na geração de hoje, tinha um lugar que era para mim. Então, como é que uma menina do interior ela se prepara para um lugar que historicamente nunca foi pensado para ela? Então, a gente estava distante de todas as políticas, os capitais culturais, enfim. Eu vim conhecer museu adulta, vim conhecer cinema depois da minha juventude, apesar da minha cidade ter cinema, mas os filmes não eram para a minha idade. Então, você tem uma história de vida que é delimitada pelo espaço geográfico, você começa por ali. Então, o espaço geográfico, por muito tempo, demarcou o futuro das pessoas. Os seus sonhos eram limitados. Eu aprendi que a origem não era meu destino. Eu aprendi que a minha origem não poderia ser meu destino e nem meu CEP demarcaria as condições que eu estava. Por isso que hoje eu sou uma professora da universidade. Mas, para além de ser uma professora da universidade, eu preciso carregar comigo aquilo que Conceição Evaristo diz, que não é importante ser a primeira, mas sim aquela que vai abrir caminhos, abrir portas. Então, eu trago historicamente uma mulher preta, indígena, filha de uma mãe solo, meu pai morreu, eu tinha 2 anos de idade, de condições nenhuma financeira, que precisou andar a pé, trabalhar e estudar ao mesmo tempo, com muita dificuldade, porque tudo é muito mais difícil. E pensando nesse processo de ser de interior, para você ter noção, no meu tempo só tinha a UESC de universidade. Então, você não tinha as políticas públicas que me traziam, que poderiam me trazer no ônibus, você não tinha bolsa para me sustentar para comer, eu tinha que escolher. Ou comia, ou tirava xerox, ou pegava o transporte. Era todo dia uma escolha muito difícil. Então, isso por quê? Porque eu morava em uma cidade que é 40 e poucos quilômetros do grande centro, que seria Itabuna. Então, sempre foi um desafio, sim. Não é mimimi, não é uma questão. Só que eu aprendi que a origem não era meu destino. Mas eu não sei se todas as mulheres que me veem, que me ouvem e que é da minha geração conseguiram ter esse sonho de sair deste lugar, de refazer a sua história. Né? Então, não é uma causa que hoje, ainda bem que no século XXI, a gente tem outras possibilidades. Você vê pelas profissões que aqui estão de mulheres. Né? Então, você tem outras possibilidades e você começa a fazer outro caminho.
Gente, esse primeiro bloco é para você conhecer essas 5 mulheres arretadamente baianas, interioranas. É você, Larissa, aí. Você vai conversar com quem agora? Eu gostaria de ver o que é que Lavínia tem a falar, ela que é jornalista, radialista e comentarista esportiva, né? Nós sabemos que essa profissão de comentarista esportiva ainda é predominante masculina, né? Como é que você foi rompendo essa estrada, entrando em campo? Exatamente. Realmente, quando a gente é do interior, automaticamente parece que existe uma defensiva, né, de quando você vai encarar a realidade. Caramba, eu sou de uma cidade pequena, e aí quando eu entrei para a comunicação, eu já fui diretamente pensando na comentarista esportiva, porque eu sempre admirei muito isso. Só que, infelizmente, as minhas referências eram muito de fora, né? Eram mulheres que não são do interior, mas que poderiam e que me representavam de uma certa forma. E aí, com o passar do tempo, fazem 8 anos que eu sou comentarista esportiva, eu comecei no rádio, vivo do rádio até hoje. Eu percebi que você tem que ser muito retada mesmo, tem que ser do interior para você conseguir encarar, principalmente esse universo. Você trouxe esse ponto, sempre foi muito masculino, até hoje é. E todas as vezes, hoje eu já me acostumei, né? Eu precisei fazer um pouco de terapia, até porque é muito mais difícil quando você é mulher e você tenta entrar para esse universo. Quando eu entrei para a comunicação e falei, eu vou ser comentarista esportiva, eu não entrei no intuito de dizer, olha, eu vou mostrar que mulher também sabe. Não, eu era jornalista, era a área que eu queria, eu posso tanto quanto. Né? Não é para comprovar, né? Olha, eu sou mulher, eu vou falar de futebol. Eu entendo, eu sabia, eu gostava, e eu sempre vi que esse é o lugar onde a gente quer. A gente, hoje em dia, com as políticas públicas, podemos escolher. Através de outras mulheres, eu pude fazer uma universidade, eu pude me formar e ser uma formadora de opinião. Então, tudo isso englobou muito para que eu continuasse. Eu acho que esse foi o grande ponto, porque quando eu comecei, era sempre colocado em vista, será que ela sabe mesmo fazer? Era ao vivo, o ouvinte entrar e perguntar o que é escanteio, o que é tiro de meta, ou seja, o tempo todo colocava ali em cast a minha inteligência, subestimava se eu sabia ou não. Olha e isso. Até conseguir me posicionar, até conseguir eu me impor. Você já viu algum comentário? Vocês podem também fazer comentários sobre as falas. Aqui é a nossa sala de estar e hoje, daqui a pouco, em homenagem, trouxemos aqui, daqui a pouco eu vou servir um vinho rosé. Quem não bebe tem um suquinho de uva aqui. Aqui é democrático. Mas você já ouviu assim? Isso é coisa de homem, larga disso. Nossa, já teve gente que falou, você não acha que é muito masculino não, você ficar falando de futebol? Porque quando você entra para a comunicação, que você quer ser jornalista, já coloca o estigma de que você vai fazer um quadro de fofoca, né? Porque você não fala dos famosos, a fofoca ou de moda, nunca observam você em um cenário esportivo. E aí eu já ouvi muito disso. Não acho que isso deixa... Eu já ouvi homens, inclusive, dizer que não se interessava muito porque eu entendia mais de futebol do que ele. Que eu era muito masculina. Sabe? Isso você vai contar depois no segundo bloco, porque eu fiquei interessado nessa história que já estava aqui no meu script e os amores. Tá. Eu achei que ia ser mais fácil, entendendo de futebol, mas não. Interessante, assim, eu fiquei ouvindo a professora Aleninha, né, e pensando que aqui também a gente tem uma variedade de gerações, eu acredito, né, eu sou da rabeta da década de 80, então também na minha época, assim, eu cresci muito nessa expectativa de sair daqui, muito aqui do sul da Bahia, eu sou de Ubaitaba, né, fica a 60 quilômetros daqui de Itabuna, que é realmente essa referência, né, de centro urbano no litoral sul da Bahia, né? Então, mas a perspectiva era ainda além, né? Na minha geração ali, a gente tinha sempre essa ideia de Salvador, né, da capital, de ter de sair do interior para você, enfim, estudar, se profissionalizar, se você quisesse fazer dinheiro. Então, eu acho assim que eu cresci muito alimentando essa falsa percepção de que a minha origem não daria frutos,
né, de que eu precisaria realmente me distanciar, eu precisaria realmente sair daqui, e a questão da autoestima até mesmo, de gostar do lugar, de gostar da pessoa, de se gostar, porque é todo também um enredo colonial, né? A gente não gostar do interior, a gente não gostar do nosso lugar, porque para a gente não se gostar, porque quem não se gosta não coloca suas potências para fora, né? Então, e aí eu acredito assim que a arte, ela me deu essa nova forma de ver meu território. É a partir do momento que eu transformo a minha técnica de cantar em arte e que eu começo a me integrar em uma comunidade artística, e também fazendo esse movimento de Ubaitaba para Itabuna, porque eu acho que nossa região tem essa característica de conurbação muito forte, né? Então, desde de novinha, de muito criança, eu frequento Itabuna para vir no comércio, para vir no médico, para vir no shopping, eu vou a Ilhéus para ir na praia. Então, né, eu vou a Itacaré para passar um Réveillon. Então, eu acho que a gente faz esse andar aqui no sul da Bahia, para além das nossas fronteiras coloniais, que são aí dos municípios, porque nós somos territoriais, eu acho que nós temos uma mentalidade de aldeia, né? Nós somos território indígena, então talvez essas rupturas de município, elas bagunçaram também essa nossa forma de saber viver no nosso território e ver toda a potencialidade, e como tudo isso aqui também é o nosso trunfo. E eu acho que a arte me deu esse lugar quando eu comecei a conviver, porque eu acho que fazer no território me fez pertencer ao território. Então, quando eu penso minha arte, ela não é territorializada. Eu acho que a minha arte me territorializou, né? E aí eu fico pensando quando o Nego Bispo fala que o território não é onde a gente mora, o território é o que a gente é. Então, fazer arte, me ver fazendo, me ver sendo operária da produção da matéria desse chão, me fez não querer ir embora. Me fez, eu não quero mais capital. Eu quero tudo que eu pensei em viver lá, eu quero fazer aqui, eu quero viver aqui, né? E entendendo o Baitaba, Itabuna, Quaraci, Buerarema, como esse território subaiano, por isso que eu vou lá e transcendo e falo que eu sou subbaiana, porque eu acho que a gente também se enfraquece quando a gente se divide um monte de município de 20 mil habitantes, de 5 mil habitantes, de 8 mil habitantes, sabe? Até por questões de políticas públicas mesmo, como a professora falou, né? Não é à toa que a gente não é chancelado como uma região metropolitana, que as políticas não chegam aqui, né, para a gente poder caminhar no nosso território com mais segurança, de forma mais barata, de forma mais fluida, né? Então, eu acho que tem muito a narrativa da gente acreditar que o interior é menor, que a gente vai ter menos possibilidades, mas também a tecnologia veio borrando, né, os acessos, veio misturando o que a gente pode acessar, o que a gente pode aprender, o que a gente pode também colher, né, do globo, né? Enfim. Falar em colher, Izzy, eu estou aqui com Vitória Rosário, para a gente fechar esse bloco. O que acontece do MST, uma mulher que se reinventa, uma mulher forte, Quaraci, no estado da Bahia. Você é de Quaraci, não é isso? Fala um pouquinho aí dessa pequena trajetória. Leninha falou sobre mulheres que abrem caminhos, e eu quero agradecer a ela aqui, porque ela é maravilhosa, e é dessas mulheres, né, que abre o caminho para a gente passar. Che Guevara fala que ser jovem e não ser revolucionário é uma contradição genética. Então, para você ser do MST, você realmente tem que ser para frente, tem que ser revolucionário, porque a gente está ali em busca dos direitos iguais, para que não só os homens acessem esses lugares, né? Está ali para que as mulheres acessem também. Só que não é fácil, né? Não é fácil. Não é Mas eu fácil. vou perguntar a todas vocês, a partir da sua fala, quando vocês perceberam que era preciso derrubar a cerca e ver o horizonte, e ver o seu potencial, que aquele lugar traz pertencimento, mas a sua história está mais além da fronteira. TV Conexões, 5 anos, mais interatividade. Vamos já para o intervalo, voltamos, e aí deliciando e degustando, digamos, saboreando o nosso vinho rosé
em homenagem a essas 5 mulheres. Vamos já, nós voltamos. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina. Carolina! Larga esse papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão, aqui na TV Conexões. Informar, educar, inspirar. Assim nasce todos os dias a TV Conexões. Aqui, a educação ganha voz. A informação chega com qualidade, diversidade e propósito. Somos uma TV educativa, democrática e plural, conectada com a Bahia. Produzimos conteúdos que unem jornalismo, cultura, ciência, tecnologia, cidadania e educação profissional. Cada programa conecta conhecimento com a realidade. Já alcançamos milhares de espectadores. Porque comunicar também é educar. Por trás de cada programa existe dedicação, competência e compromisso com a educação pública. Aqui você tem voz. Aqui você se vê. Aqui o conhecimento se conecta e transforma vidas. TV Conexões, a estação do saber. Olha, voltamos aqui no Nós em Revista, aqui nessa sala de estar dos estúdios aqui do Ciabtec, em Itabuna, Bahia. Vozes femininas, vozes que inspiram, vozes que transformam, a transformar as vidas e a vida do outro. Então, um brinde a vocês, mulheres, sejam bem-vindas ao Nós, a nossa sala de estar. Ao Nós, e é de cristal, viu? É muito cheio. Olha, tem que beber, porque senão dá azar. Olha, eu já bebi porque eu não quero azar na minha vida, eu quero estar bem casado e fazendo tudo que a gente merece, ser feliz. Isidu, que abra o segundo bloco aí, nos deliciando com sua voz. É linda, né, gente? Vamos lá, então, vamos de música. Aliás, ela é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. Vamos conversar daqui a pouquinho. Vamos falar disso. Consigo ainda ser servidora pública, mãe? É o lance de ser mulher, né? E trabalhar. A gente é multifacetada. Música autoral, Sequidão. Essa seca nos foi dada, escassez é programada, a pobreza é pau mandada, capataz desse senhor. Essa seca nos foi dada, escassez é programada, a pobreza é pau mandada, capataz desse senhor. Bateu esperança, balde cheio de ideias. Vou
acordes da torneira, enquanto a água não desce, arreia. Essa seca nos foi dada, escassez é programada, a pobreza é pau mandada, capataz desse senhor. Coração bateu esperança, balde cheio de ideias. Vou tirando acordes da torneira, enquanto a água não desce, arreia. Choveu, choveu, zabumbas unindo no colo de Deus. Choveu, choveu, zabumbas unindo no colo de Deus. Afoga o ódio que persegue a nossa aldeia, carrega o veneno que mata a minha ceia, e amansa esse vento quente que aperta meu juízo quente e lava esse chão manchado de sangue, manchado de sangue. Afoga o ódio que persegue a nossa aldeia, carrega o veneno que mata a minha ceia, e amansa esse vento quente que aperta meu juízo quente e lava esse chão manchado de sangue, manchado de sangue. Afoga o ódio que persegue a nossa aldeia, carrega o veneno que mata a minha ceia, e amansa esse vento quente que aperta meu juízo quente e lava esse chão manchado de sangue, manchado de sangue. Oi. Isso. Maravilhosa, é a grande pensante da Clio Marketing, não é Isso aí. Você utiliza o audiovisual, a tecnologia como drones para contar histórias. Isso. Conta um pouquinho para a gente, assim, como a estética, a estratégia de comunicação pode impulsionar o trabalho de mulheres líderes aqui na nossa região. Porque você conta história, mas aqui nós queremos, todos estamos aqui, queremos ouvir a sua história. Que maravilha. Olha só, a estética do audiovisual, ela conta muito, mas é a estratégia que está por trás ali do audiovisual, é o que chama a atenção, as histórias que a gente conecta pessoas, né? Não adianta a gente criar conteúdos, mas por trás ali daquele conteúdo existe uma pessoa e a gente precisa contar a história dela. Então, é através disso que a gente trabalha o audiovisual na agência. E a maioria das minhas clientes, de 100%, 80% são mulheres. E eu amo isso, né? De contar histórias delas e conectar ela com pessoas, saber posicionar, falar, onde colocar as mãos, né? Isso faz parte do audiovisual. E é isso que a gente faz. Quem é Bárbara Moura? Casada. É da onde? Você é de Tabuna? Eu sou de Tabuna. Pé na jaca. Celeiro. Papajaca. Papajaca, eu sou de Celeiro, daqui de Tabuna mesmo, casada, tenho 2 filhos,
uma mãe maravilhosa. Desde pequenininha, gostei de conversar sozinha, mulher. Conversava sozinha no espelho. E isso, hoje, me ajudou muito o que eu sou, né? Porque eu sempre me via conversando sozinha. Botava umas toalhas no cabelo. E é isso. E isso foi que, hoje, eu entendo, né, na verdade, o porquê que eu me transformei hoje nessa mulher não comunicadora, que gosta de conversar, de contar histórias. Foi ali desde pequenininha, eu já tinha uma sementinha plantada. Eu deixei um desafio, Bárbara, para vocês aqui. Quando vocês perceberam que era o potencial e estava na hora de abrir as porteiras e ganhar mundo e dizer, eu sou. Acho que começa pelo autoconhecimento, né? Sim. Quando você se conhece, quando você se entende, aí você começa a ver novos horizontes e tudo que você é capaz de fazer. Confiança, quando você tem confiança em si mesmo. E, novamente falando, não é fácil. O caminho é árduo, mas a gente consegue. Mulheres, tem que ser empoderada, tem que ter força. Vamos ver os desafios aí nessa caminhada do abrir a porteira. E salientando aqui que no início, quando eu comecei, foi tão difícil que eu precisava dizer que existia uma pessoa por trás de mim. Não. Sério. Sério? Não, na agência tem um rapaz lá que cuida de tudo. Mentira, era tudo eu criava. Fazia os designs, ia para a rua para filmar e não existia ninguém. Era sempre eu ali, entendeu? Então, eu precisava contar que tinha uma pessoa por trás para poder ser bem vista, receber pelo meu trabalho, sabe? Então, isso, no início, para mim, foi muito forte. Isso aí coaduna muito bem com os dados do IBGE de 2004. Primeiro, a gente ganha menos do que os homens. Isso, quero falar. A escolaridade nunca foi porta aberta para nós. Quanto mais estudo, a gente achava que teria mais espaço. Pelo contrário. Isso. Nós somos, em maioria, de cursos superiores e, na verdade, é mais ou menos 15%, contra 10% dos homens, e os espaços dos homens são maiores. E todos os dados que o IBGE traz para nós, de 2024 para cá, nos diz que eles ganham mais, a gente ganha 78% do que os homens ganham, fazendo as mesmas coisas. E melhor, então, às vezes. O mundo, como ele é patriarcal, ele precisa ter sempre alguém te apoiando. E eu, como sou militante, ativista, ainda atravesso em mim outros recortes sociais. Eu escolhi ser solteira, escolhi não querer ser mãe, não nasci para... Não era para mim, nunca quis. E sou evangélica, e sou militante. Então, a gente ainda tem esses recortes que tem um estigma com a gente, né? Se você não tem um homem por detrás, você não consegue abrir. Então, você empurra a porta, você quebra a porta, você se prepara, e mesmo assim a sociedade fala, mas quem é mesmo que te apadrinha? Quem é mesmo que te colocou ali? E o que é mais triste, Robson, isso aqui para mim, para você que me ouve, é que nós somos maioria nesse país, gente. E a gente não compreende que eu não luto contra você. Que se eu subo, você vem comigo. Isso, nós eu somamos. Não tenho que disputar espaço com outra mulher. Se a gente se entender da sororidade, de entender que eu fico feliz porque você chega lá, Bárbara, porque você comenta, espero que você comente meu Flamengo, viu? Que você comente um jogo e que, tristemente, você vê a seleção brasileira feminina, precisa de um decreto para que o país assista o jogo. Isso, e mesmo assim não temos mulheres narrando o jogo. Tem que ser homens, muito enfim. poucas, né? E isso é muito porque a gente ainda não se juntou enquanto mulher nos nossos espaços que estamos para fazer isso. Agora eu tenho esperança, porque eu vejo uma Vi ser influência numa cidade pequena. Ela escolheu, professora, não sair do lugar dela. É no território dela que ela faz a história. Desculpa. Pode falar. Mesmo escutando de muita gente, assim, a cidade Quaraci é pequeno para você, a cidade é pequena, e eu quero sair dali, entendeu? Eu quero sair dali de Quaraci, eu quero brilhar para o mundo ali dentro. E ela é estrela lá, eu sou testemunha disso. Ela é celebridade na cidade. A gente conhece o programa dela, entende? Então, é importante que Bárbara fale disso. E que ela precisou mentir para dizer que é patenteada por um sexo masculino. Isso. Lavínia, quando você descobriu que precisava, e aí eu já vou trazer uma palavrinha que alguns gostam, outros não gostam,
mas é se assenhorar de si, é o empoderar-se, né? É se mostrar. Quando que você deu esse clique e aí ninguém lhe parou mais? A Leninha, ela trouxe um ponto importante, porque o mundo, ele cria uma rivalidade feminina. É o tempo todo a gente tendo que mostrar porque somos mulheres e, ao mesmo tempo, querem colocar a gente em uma competitividade com a próxima. Isso. E aí, quando eu aprendi a admirar mulheres, porque eu sou de família que é mulher, mãe solos, a minha avó criou todos os filhos dela, toda a minha família, cada mulher tem uma história para contar. A minha irmã tem uma história para contar, a amiga, as pessoas que eu conheci, como eu sou jornalista, a gente acaba tendo relação com muitas pessoas, e eu aprendi a admirar essas mulheres, porque foi a partir dali que eu entendi que cada uma tinha o seu lugar, eu não tinha que provar nada para ninguém, além do que ser uma boa profissional, e foi quando eu falei, caramba, eu vou continuar. Porque tem muitas mulheres continuando e torcendo por mim. Enquanto tem homens duvidando, me perguntando, me questionando. Eu lembro como hoje a rádio dizia que recebia ligações porque não gostava da menina que falava do esporte, porque não combinava o tom de voz. Então, eram críticas extremamente pelo fato de eu ser mulher. Porque enquanto criticar, falar, por exemplo, não gosto daquela comentarista, eu achei ela clubista, que eu sou flamenguista, né? Acabo falando um pouco mais de Flamengo. Aí você entende que é uma crítica técnica, está falando da jornalista, não o fato de eu ser mulher falando de futebol. E isso acontece até hoje. E aí, quando a gente traz a questão do interior, muitas pessoas questionam e falam, por que você não vai embora? Eu fico até feliz, obrigada por me admirar. Mas eu tenho muito orgulho de ser uma mulher comentarista. Hoje, em Itabuna, eu sou a única mulher na rádio que fala de futebol. Então, de uma certa forma, Itabuna me acolheu e eu me sinto acolhida, eu me sinto feliz em Itabuna em poder fazer parte disso. E é maravilhosa, viu? Exatamente, e eu amo, porque, de fato, eu tive apoio da minha cidade. E é muito importante para mim poder ter essa notoriedade sendo de Itabuna. Quando alguém fala assim, olha, tem uma jornalista em Itabuna que é isso, isso e isso. Hoje eu me sinto, com a maturidade que a gente acaba criando, privilegiada a isso. Então, quando eu passei a admirar outras mulheres, a Leninha trouxe a questão do futebol feminino, como, por exemplo, no mercado da bola, Leninha, a compra mais cara de uma mulher, de um atleta, né? É 8 milhões de reais. 8 milhões de reais no futebol masculino, um jogador ganha para falar a marca de uma chuteira. Só por isso. Às vezes nem falar. No futebol masculino, por exemplo, o homem ele recebe para poder falar com os torcedores. Existe uma cláusula no contrato disso. É uma supervalorização que no futebol feminino não tem. Então, todos os dias é isso. Se você não trouxer a notoriedade do fato de você ser mulher, parece que é o tempo todo você precisa disso. Você precisa falar, você precisa falar. E aí eu entendi, eu falei, não, eu vou só falar. As pessoas vão me ouvir e vão entender porque eu escolhi estar ali. Gente, que maravilha. Estão me perguntando aqui no vídeo, pessoal da técnica, pergunto qual é o time que ela torce. É Bahia, Vitória, é Flamengo. Eu sou flamenguista. Não. Desculpa. Eu já tinha dito, Robson. É o melhor do mundo. Eu sou flamenguista. É Flamengo, eu tinha uma nega chamada Tereza. Bem Brasil. E aí eu cometi um agafe aqui. Sim. Não são 4 mulheres, não são 5 mulheres. São 6 mulheres, porque a bonitona aqui é outra. E um homem desconstruído, eu quero dizer isso. Lutadora. Larissa Profeta, vou lhe dar e lhe dizer o seguinte. Vamos para o intervalo comercial antes de dar outra. Olha, Robson, não gostei da produção. Quero queijinhos, 7 queijos no próximo programa. Antes de você ir pro, eu queria só complementar, porque eu vi que a nossa cantora, artista, tudo de linda aí, ela disse que é mãe. E ainda tem esse desafio. O Ministério do Desenvolvimento Social é um dado para fechar esse bloco, junto com a OIT, diz que 50% das mulheres que passam a ter essa tarefa de mãe, elas deixam o seu lugar. E elas passam 2 anos sem trabalhar, e é exatamente nesse tempo que esses pais que crescem mais no seu trabalho. Ô, gente, está na hora da gente começar a ver esses dados e pensar em nós, né?
pensar em nós, nos valorizar, aquilo que as meninas disseram, comecem na gente. Então, é importante que a gente diga isso, ainda dá tempo. Nós, em revista, quando traz vozes femininas, por isso que eu disse que você é um homem desconstruído, porque você tem essa sensibilidade de nos enxergar enquanto pessoas que podem fazer o que querem fazer. E eu bem sei, por ser sua amiga, dessa sua visão de mundo. E acho que a gente precisa dizer para quem está nos ouvindo, né, das mulheres, precisamos nos juntar para entender onde é que estão colocando a gente, onde a gente se permite estar. Ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo, fique com a gente. Olhe, é nós entre mulheres. Você que está aí de casa, está gostando do nosso papo? Não perca tempo, está no celular, está na TV, no YouTube. TV Conexões, a Estação do Saber. Dê seu like. Olha, falta pouco para a gente conquistar o 10K. É importante para uma TV educativa, uma TV que fala para a juventude, para mulheres, para homens, fala para a diversidade. Isso é mais importante. Essa TV é diversa, é plural, ela é a sua voz. Aqui você fala, aqui você é escutado. Aqui, a sua voz é a nossa voz. É a nós. É nós. Intervalo, nós já voltamos já com mais uma música bela de Easy Duke. Ainda bem que você disse que eu não posso mais ficar aqui. Não vem dizer na minha cara o que eu devo e não devo fazer. Vem comigo então que eu vou lhe mostrar o que é preciso pra viver. Coragem e desenvoltura para puramente acontecer. Eu vou sair até as ruas e gritar que vou vencer. Temos todo o tempo do mundo no agora inteiro pra eu e você. Olhares ferozes a te consumir, desejos sombrios seguram seus pés, os falsos sorrisos preenchem fotografias. Frias lembranças, uma sombra de amor. Não há compaixão na era vaidade. O ódio fincou os dentes na minha carne. Não há compaixão na era vaidade. O ódio fincou os dentes na minha carne, sugando gota a gota a liberdade, pois a inveja se alimenta da sorte e da esperança de quem se mantém forte. Mas vou ganhando tempo escrevendo uns versos de amor, de cor, de cura. Vou benzendo a alma, vou fechando o corpo até a sua altura. Vou abrindo trilho e derrubando cerca, protegida pelo sangue dessa minha pele preta. Mas vou ganhando tempo escrevendo uns versos de amor, de cor, de luta. Vou benzendo a alma, vou fechando o corpo até a sua altura. Vou abrindo trilho e derrubando cerca, protegida pelo sangue dessa minha pele preta.
linda! Fala dela. Se eu quiser meu Depois bordão. dessa poesia cantada, nós retornamos aqui para o nosso último bloco, Robson. Não sei se é o último, se já é o primeiro, mas eu sei que eu estou adorando estar entre vocês. Então, Agora, Leninha. olha, a pior coisa que tem, dizem que é homem fofoqueiro. Mas dizem que é o homem que não nota a presença do seu parceiro, da sua parceira, do seu amigo, da sua amiga, mas você está muito elegante. Maravilhosa. Esse sobretudo aqui, nesse composê, estou surtom eu vou até beber um vinho aqui. Sim, preciso dar os Ficou créditos. chique. Coisas Vai, finas. Vai, Vilma Freire. Crochê. Viu? Aqui. Mas então, retornando aqui, muito obrigada, Robson. Linda, Ele é Ana. sempre muito gentil. O Bonitão tá lá. Olha, escreve aí no programa que eu quero ver seu nome aqui no YouTube. Escreve para mim. Ó, Bonitão, não veio aqui a Itabuna. Eu sei que aí tá com o companheirão, tá dodói, dando assistência. Beijo aí no nosso querido amigo. Ó, se cuida aí, senão eu vou puxar o pé, a toalha. Saúde é vida, meu irmão. Isso. Lari. Leninha terminou o último bloco falando sobre maternidade. E aí eu vou lembrar novamente da frase de Simone de Beauvoir, quando ela diz que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. A sociedade ainda continua validando a mulher com a maternidade. Mas temos aqui mulher que escolheu não ser mãe, temos mulheres que escolheram ser mães, mas não renunciaram às suas carreiras. Você é mãe? E temos mulheres que ainda talvez não escolheu ser mãe por agora, mas talvez futuramente, né? Pensando nisso, eu queria que vocês falassem um pouco sobre a maternidade. Porque... Antes disso, Lari, tem uma colega nossa, a nossa querida... Olha, Belinha vai ganhar uma irmã. Taíque Carvalho, mamãe já de 8 meses, ó, beijo, beijo, beijo. Já tem um nome, só que o apresentador aqui, atrapalhado, já esqueceu. Beijo, então, mamãe. Isso, beijo. Vitória é uma mãe atípica, não é isso, Vitória? Como é? Deu essa aula pra gente de como é ser mãe atípica e permanecer com a sua carreira e ainda ser militante. É um ponto sensível. Só isso. É um ponto sensível, porque, assim, ser mãe já é uma tarefa desafiadora, e ser mãe atípica ainda mais. Neurodiversa, porque está tendo uma questão, assim, sobre essa questão de ser atípica ou não, então vou falar neurodiversa. É difícil, porque a criança ela demanda muito mais de você. Ela demanda muito mais atenção, ela demanda muito mais cuidado. E não é desculpa, mas quando eu me tornei mãe, né, quando eu engravidei, eu meio que estacionei a minha vida. Eu não fui essa mulher... Você falou sobre gerações, eu sou do ano 2000, eu ainda sou nova, né? E aí, quando eu fui mãe muito nova, fui mãe com 18 anos, eu estacionei, porque eu não sabia como lidar. Estava num relacionamento também abusivo, que fez com que isso ainda prolongasse, durasse. Então, é desafiador. Só que aí, graças a Deus, eu tive um estalo assim para a vida e vi que o meu filho ele dependia muito de mim em todos os sentidos, e isso vai ser para a vida. Então, ele me faz continuar. Você pediu a biografia, né, para falar um pouco sobre mim. Isso. E assim, o que me deixa feliz hoje é saber que eu sou mãe de Francesco, inclusive um beijo, meu filho, e saber que ele me ensina todos os dias a não desistir. Então, é isso. Ser mãe, eu acho que a maternidade se resume a isso. A você continuar por eles, por nós, mas também por ele, porque depende muito da gente. Cantar, Izzy, junto com os filhotes, assim, dessa trajetória. Me conte um pouquinho disso. E ser professora também, como eu falei, ela é professora da Universidade Federal do Sul da Bahia. É isso, Robson. É muito complicado a gente não parar a vida. Eu acho que é quase utópico pensar assim, que a gente consegue engravidar, parir, pós-parir, sem parar.
Eu parei 4 anos. Eu fiquei praticamente 4 anos dentro de casa, assim. E em muitos momentos eu ficava pensando que eu tinha que virar essa nova mulher, que eu tinha que abdicar da antiga Izzy, que eu teria que abrir mão dos meus sonhos. E isso é muito pesado, isso é muito doído, porque 4 anos não são 4 meses, né? Não são 4 dias. Então a gente vai, é aquela coisa, derrubando trilha mesmo, cavando os espaços para aprender a ser uma nova pessoa, sem abandonar tudo aquilo que você já era e tudo que você pretendia ser. E ao mesmo tempo, toda essa conjuntura ao redor não colabora. Mesmo que você tenha um companheiro que chegue junto, porque assim, não foi também o meu caso, né, de estar em um relacionamento abusivo, mas ainda assim, a gente sabe que as sobrecargas caem mesmo no corpo feminino, principalmente em relação à maternidade. E é isso, assim, sem romance mesmo, sem romantizar. Eu sou muito grata por ser mãe, porque eu acredito que eu sou uma mulher mais esperta, mais inteligente, mais sabida. Depois da maternidade, eu digo que é o maior exercício cognitivo que eu estou exposta. É conviver com a criança. Bárbara. Mas é isso, Robson. Eu precisei abdicar de muitas coisas, precisei refazer planos, precisei refazer sonhos, né, fazer aquilo dar certo. Né, voltei a cantar, voltei para a minha vida social e tudo mais, mas foram 4 anos praticamente dentro de casa. Valeu a pena, né? Vale a pena, mas eu acredito que a gente está numa sociedade doente, porque mulheres precisarem ficar 2, 3, 4 anos dentro de casa revela uma doença da nossa sociedade. Ainda bem que você Não dá voltou. para normalizar, né? Desculpa. Muitas não voltam. Bárbara Muitas trouxe, não gente, voltam. a mamãe aqui. Qual é o nome da senhora? Giselda. Olha, é o nome de carinhoso, mas é o nome de avó, né, gente? E o do filhote? É Bento. Brito. E o maridão ali que tá filmando? É Jonathan. Me fale também dessa história. Eu fiquei curioso, eu não sei vocês, Lari, mas emende uma coisa na outra. Quando que esse casulo se rompeu e a Bárbara Moura apareceu e aí junto também, já com uma família constituída. Quando você rompeu esse caso? Todos nós queremos saber, Bárbara. Olha, a minha história é muito engraçada, porque eu trabalhei a vida toda pela CLT, né, na rua. E aí chegou um momento, já no segundo filho, a minha mãe falou, eu não estou mais aguentando tomar conta, né, dos meninos. E realmente ficou um fardo muito pesado, que eu tinha que trabalhar na rua, meu esposo trabalhava viajando. E aí, você vai ter que voltar para casa e tomar conta dos seus filhos. E agora? E aí eu pedi demissão do trabalho, onde eu estava já há 8 anos. E ele, inclusive, virou para mim e falou, você vai viver de quê? Porque para ele ali, eu precisava do emprego. Ele me fez essa pergunta. Eu falei, eu vou empreender. Não sei ainda o que eu vou fazer. Ele, olha, as portas estão abertas, você pode voltar quando quiser. Só que eu sabia que eu não ia voltar porque eu tinha que maternar, né? Tomar conta dos meus filhos. E foi assim que aconteceu. E eu não entendia, logo na época, quando minha mãe falou isso para mim, eu chorei horrores. Aí meu marido falou, não, minha filha, pode ir para casa, eu vou assumir tudo, você não precisa trabalhar. Mas eu sempre fui correria. Bora. E sempre gostei de estar na ativa, correndo atrás dos meus. Sempre foi assim, eu sou desse jeito. E aí foi que veio o estalo. Eu falei, rapaz, eu vou começar a fazer convite de aniversário no celular e tal. Eu comecei assim, trabalhando no celular. E aí foi despertando, uma coisa foi puxando a outra. Daqui a pouco eu já tinha adquirido um computador em casa. E aí daqui a pouco eu já saí do computador, já comecei a trabalhar com audiovisual. Foi o que eu me encontrei. Porque ali no computador eu ficava presa, dentro ali da agência, em casa, no home office que eu montei. E aí, depois, eu fui para a rua e foi onde eu me identifiquei. Tá ali conectando com pessoas, conversando, mostrando o trabalho das pessoas, como eu fazia e faço comigo, e deu certo. E é o que eu levo para as minhas clientes hoje, né? Então, a minha história é essa. Assim, as coisas foram acontecendo, não foi fácil.
Né? A gente contando assim parece que foi rápido, mas não foi. Não foi. Bem mais demorado do que a dos homens. Não é? E aí, quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, eu falei, meu Deus, olha, dá para eu ganhar dinheiro com o meu trabalho, trabalhando para mim. Né? E aí, aquilo ali, hoje eu sou apaixonada pelo que eu faço. E eu transcendo isso para as pessoas que me contratam. Hoje, eu não só trabalho com audiovisual, eu também trabalho com cobertura de eventos, casamento, aniversário, faço tudo. E hoje a nossa empresa, além do audiovisual mobile, a gente também agora tem um drone. Uau! Coisas finas, Ela tá né, em todo meu lugar, amor? inclusive no céu. Temos um drone. Tem que estar respeitando. E o amo. maridão é o piloto, ele que trabalha com a parte das imagens aéreas. Já sabemos onde alugar. Pois é, conte com a Clio Market para isso. E aí foi vindo as coisas, aí a gente também adquiriu um TP, um teleprompter, porque as pessoas têm dificuldade realmente para poder gravar o texto e tal, e a gente monta esse roteiro e traz o TP. Tipo no telejornal, Uau! tá ali apresentando, Olha, tá a pessoa tá faltando aqui, lendo, e ali, ó, ninguém parece que tá lendo, né? A pessoa tá falando, então isso melhorou muito a dicção das minhas clientes, ficaram mais desenvolta, perseverante, gosta do que se vê no momento, na hora ali, ela já consegue se ver, se assistir. Então, é isso. Gente, eu vou trazer um assunto, embora estejamos aí ainda, peço que vocês tenham um pouco de cuidado nesse tema, porque ainda estamos aí no processo eleitoral e a gente tem que ter cuidado aí com nós. Mas esse assunto eu quero tocar com vocês da questão da representatividade, seja ela no poder legislativo, no poder judiciário, a representatividade, mas não no sentido de estar lá, mas no sentido de essas falas reverberam. Você está gostando aí do nosso programa? Se identificou uma das vozes que transformam? Quantas vozes nas leituras, nas músicas, vocês ouviram? Essa representatividade, para além da questão da lei eleitoral, dos partidos políticos, é importante é mais um espaço. Como é que vocês veem isso, cada um no seu lugar, dessa representação? Eu começo aqui por Leninha Villanova, né? Então, Leninha, como que você vê isso? É importante, eu vejo, por exemplo, no caso da inclusão, a importância, por exemplo, de uma mulher como a Erika Hilton. A importância de tê-la e tantas outras que a gente vai investigar e dizer assim, é uma mulher trans. E a partir daí, essas representatividades, como é que se colocam a partir de que nos fortalece? Então, eu penso que não basta ser mulher, mas ela precisa ser revolucionária. Eu tenho muito cuidado de acreditar que todas as mulheres me representariam. Não me representam, mas eu penso, Robson, que a gente precisa rever as questões políticas partidárias. Por exemplo, nós temos cotas para ser candidato, mas não temos cotas de ser eleita. Então, os partidos assumem suas cotas, garantem candidatas, mas essas cotas não se prolongam para garantir também o recorte para ser eleito. Porque, por muito tempo, a política não era um lugar para nós. Nós sempre fomos aquele dos bastidores, das animações, das produções, mas não do exercício. Então, eu penso que a gente tem pautas femininas que precisam ser defendidas pelos homens. Precisamos também colocar os homens. Eu não sou daquela que acho que teria que ser só mulher, mas precisaria ter pessoas humanas, que eu estou sentindo falta de seres humanos nesse tempo, humanizar isso e defender as nossas pautas. E não subjugar a mulher, seja pela questão espiritual, seja pela questão social, pela questão de gênero. Nós temos que entender que as pessoas... Érica, que você citou, Érica está ali, ela é uma representação legítima desse país, porque ela está falando o que eu não saberia falar.
ela vai defender uma política que eu não saberia defender. Do mesmo modo que uma mulher indígena, preta, de um interior, também poderia fazer, mas necessariamente por ela ser deste lugar, talvez ela precise de um letramento político e social para que ela saiba debater. A minha preocupação são os extremos. Só vou votar em mulher. Pronto. Mas tem mulher no nosso país que eu não votaria nunca. Então, a gente precisa compreender que a questão não está no gênero, está naquilo que é defendido. Agora, eu vou por outro lado. Nós somos maioria no país. E a gente não consegue fortalecer uma candidatura da nossa cidade feminina, que tem toda uma identidade com o que me representa. E eu penso que é porque também essa sociedade patriarcal ficou em nós aquela ideia de que era o homem que teria o lugar, a condição de fazer a defesa, né? É importante que se fale esse ano de eleição. Tem homens que me representam muito bem, tem mulheres que não me representam. Então, a minha certeza é que eu preciso de mulher lá, sim, no recorte, e não como igual, pode ser até mais do que o dos homens, eu acho que a questão não está em número, está na qualidade da participação, mas que a gente tenha uma leitura política para compreender quais são as pautas que me interessam. Então, não dá para eu ainda estar... Eu estou lutando por um lugar no mercado de trabalho e tem muitas mulheres, eu quero até corrigir o dado, é 21,4 semanal de hora que a mulher se dedica às coisas de casa, é o dobro do homem, enquanto que ainda tem mulheres lutando para que esse lugar do cuidado da casa seja reconhecido. Então, a gente está ainda no século XXI com essa dificuldade, né? Então, é importante que a gente traga essa temática, mas é importante também que a gente saiba dizer quem é a mulher que vai nos representar. É isso, gente. É isso, meninas. E pegando o gancho do que a Lininha trouxe nessa questão da representatividade, que para a mulher sempre tem um obstáculo a mais. A gente fala de políticas públicas, só no Senado o primeiro banheiro feminino foi em 2016. Banheiro feminino, a gente está falando de uma dignidade, uma coisa que é nossa, que todo mundo precisa, mas em 2016 isso foi reconhecido. E quando a gente traz que é necessária essa política pública, é exatamente ter pessoas lá, que te representem ou não, se é mulher ou não, que possa levar o que a gente de fato precisa. Eu lembro que quando trouxe toda a pauta aqui em Itabuna, da pobreza menstrual, em Itabuna nós temos uma única vereadora mulher, né, no momento, são 21, uma é mulher. E aí, quando levantou essa pauta, quando minha mãe contava que ela usava pano na época da menstruação, eu já achava assim o extremo, eu falava, caramba, usava pano, ela precisava. E aí a gente imagina que seja ao máximo, até eu aprofundar em uma reportagem e saber que mulheres usavam miolo de pão. E saber que mulheres colocavam papelão no seu período, folhas, exatamente. Então, quando você entende que a representatividade é muito além, não é só a minha luta. Existe a minha luta como mulher para buscar o meu espaço, mas se eu não olhar para minha amiga ao lado, que ela, além de lidar com machismo, ela lida com racismo também, que isso é algo presente, infelizmente, eu estou vivendo numa bolha. Então, acho que o que as pessoas precisam mais é entender esse lado do que está acontecendo no mundo. Porque enquanto as pessoas discutem que a Erika Hilton representa ou não, é mulher ou não, tem uma de nós morrendo por dia. Esse é o dado que a gente... Todos os dias é um dia de sobreviver na mulher. Tem lugares que... Hoje, em Itabuna, tem um ônibus. A gente precisa de um ônibus para poder transitar. O metrô tem um espaço para a mulher. Você entende que é nós por nós? Então, ao observar o mundo além da nossa bolha, eu acho que seria o principal ponto de conseguirmos mais do que nós já conseguimos. E eu acredito que olhar para o além, olhar para o lado, olhar para o que realmente o que é importante representar. Eu acho que esse é que traz a nossa Um programa força. Como esse, por exemplo, Robson, pode trazer para quem está nos vendo e nos ouvindo algum ponto de reflexão que talvez a mulher nunca tenha pensado. Exato. Ela nunca tenha imaginado que... Por exemplo, eu ouvi um homem dizer que o voto da mulher só é seguro quando ela segue o homem e ela achar que aquilo meu marido é que tem certeza de quem vota, isso reverbera muito bem do que de 1930 para cá que a gente consegue votar. E aí, esse programa, e como outros mais, vocês que são da comunicação, nós que estamos na academia, que a gente pode fazer esses debates, a gente precisa trazer isso para que as pessoas compreendam esse lugar. O lugar da gente onde a gente quer, para representar e fazer como a gente quer. Você estava falando, eu não sei qual foi o esporte, me passou aqui, me perdoem, mas o grupo de homens engravatados, retrógrado,
acha em definir se aquele indivíduo é mulher ou não. Se eu não me engano, no basquete, ginástica olímpica. Foi nas Olimpíadas. Isso. Mas cá no Brasil agora obrigando as mulheres a fazer exame para saber se ela é mulher ou não. É um descalabro. Não tem. Gente, olha, nós estamos chegando ao final do nosso Nós em Revista. Vou reclamar da produção. Quero queijos. 7 queijos. Uma tábua de frios. Aí o vinhozinho foi uma delícia mesmo. Até relaxou que ela ficou Foi. Pra gente finalizar, Izzy, antes de cantar, para a gente fechar o programa, aonde a gente encontra a mulher para dar aí seu endereço, onde a gente contrata seu show. Pessoal, é bem fácil de achar. Coloca lá Izzy Duque. Em todas as plataformas virtuais, aí, os streams, as redes sociais, YouTube, enfim, escolhe lá o seu ouvidor de música, é só Izzy Duque. São músicas autorais, músicas que a gente gravou aqui no nosso próprio território, utilizando toda uma cadeia de produção cultural do nosso território, os estúdios, os músicos, os musicistas, os produtores, enfim, é arte do nosso chão. Bárbara, dá endereço, você atende aqui na região, atende fora, fale aí da Clio. Olha, Clio Marketing. Tudinho, porque eu também já estou interessado. Eu já estou querendo, Bárbara. Me queira, eu amo. A Clio Marketing, nós temos um Instagram, Clio_Marketing. Atendemos aqui em Itabuna e regiões circunvizinhas. Então, quem quiser contratar a Clio Marketing para trabalhar o audiovisual, criações de layouts, design, identidade visual, a gente trabalha com tudo. Uau. Somos uma agência completa. E um drone. As imagens aéreas. Detalhe que precisa. As imagens aéreas. Vitória Rosário. Me diga uma coisa. É tu. Quando você vem para... Sabe que a gente tem um programa esportivo? Depois do Baba. Vai voltar, está aqui com um desfalque aí, mas o nosso Henrique vai voltar junto com o nosso Ícaro, depois do Baba. Antes, durante e depois. Antes, durante e depois é o nosso slogan. Quando é que você vem para a TV Conexões? Fale aí onde que você está, quais são os seus planos. Lavínia Cizinha, meu Instagram. Só me convidar também. A Tina tem meu WhatsApp. Seria uma honra. Lavínia Cizinho. Eu trabalho na Rádio Morena FM, das 6 às 8 da manhã, junto com Ziel Aragão e André Lima. A parte esportiva é jornalismo, política e esporte. Eu sou da parte do esporte. Me conta a sua vinheta, como é? É só meu nome mesmo, Lavínia Cizinho. Eu pedi para colocar um sambinha e um juiz apitando no final, que é para deixar bem abrasileirado mesmo, e a galera entender o que é que vai acontecer ali. Porque Lavínia Cizinho. Eu até tinha aqui. É a minha parte favorita do programa. Lá eu não só falo do nosso futebol de fora, eu falei assim, o rádio é uma maneira que todo mundo se conecta ainda. No rádio ele vive por isso. Então eu parei para pensar, por que eu não posso falar de tudo lá? Então eu trago o futebol do interior, da nossa região, eu trago Champions League, eu falo de brasileiro, eu falo de Libertadores, Copa Sul-Americana, tudo que está englobado eu faço questão de trazer para o meu ouvinte, de 6 às 8 da manhã na Morena FM e na Ozi TV com o Oziel Aragão pelo Instagram. Oziel, um abraço, querido. Beijo. Meu padrinho. Que maravilha. Me diga onde conhece mais seu trabalho, o que é que você anda fazendo, me conte tudo. Você dá palestra, me fale aí na sua vida. Gente, por favor, sigam aí, por favor, Vitória Rosário Real. Meu Instagram é sem filtro, eu mostro a realidade mesmo do meu dia a dia, da maternidade, e também tem um quadro que se chama Vi na Rua. Sou fã, gente. Gente, não. Olha, outra contratada aqui. Ave Maria. Que eu conto a história da minha cidade, né, ali de Quaraci, mas também viajo para outros lugares para mostrar. Semana passada, não foi Pedro? Estava na Lapa.
mostrando tudo lá, mostrando a igreja, mostrando as pessoas. Então, o Vi na Rua é basicamente isso. Eu conto a história de pessoas também. Então, Bárbara, inclusive, se quiser fazer uma parceria aí com o Vi na Rua, por favor. Tamo junto, já quero. Gente, olha, Faz com TV Conexões, Por favor, por favor. Veia, Vi na Rua é um novo quadro aqui de algum programa. Põe aí, né, professor? Vida. Deve ser muito A bom. repórter é correspondente Não, do é- Nós em E Revista. vocês vão ver no Instagram dela, gente. Ela faz cada cena que é assim, hilária, me divirta. Gente, essa mulher é poderosa. Ela fala de gente, das relações, da educação. E aí, Lininha? Ela anda dando palestras aí, viajando o mundo, viajando a Bahia, conquistando, não sei se é corações, mas aos ouvidos e aos encantos dos saberes. Quem quiser que você vá. Então, eu sempre costumo dizer que eu, antes de ser educadora, eu sou um sujeito social. Eu me sinto muito responsável, até pela minha história de vida, como foi difícil estudar, como foi difícil sonhar num território que não estava preparado para mulheres como eu. Eu penso que eu tenho que devolver para a sociedade um pouco daquilo que eu tenho, né? Então, eu sou professora de formação, professora da Universidade do Estado da Bahia, e amo gestão, me identifico demais com a política, penso que a política é o lugar que nós precisamos estar, exercitar, tá nesse canto. Sou entusiasta da TV Conexões. A TV Conexões, ela traz para nós, da educação, um lugar que a educação não sabe fazer. Ela traz uma identidade com o estudante, ela traz um protagonismo para esse estudante e uma linguagem que é muito peculiar para essa geração, que não é a minha, mas que eu preciso me ajustar. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, me coloco sempre à disposição e eu corro um pouquinho, né? Meu pezinho não tem roda, eu só ando andando, amo fazer isso. Então, esse território aqui todinho, quero dar um beijo para as minhas amigas e meus amigos desse território, em especial Jussari, Itaju, São José da Vitória, Uruçuca, Camacan, Aí ela tá com podcast, Pau Brasil. viu? Ela não Sim, está dizendo, mas fala do podcast. É aí. verdade. O iPolítica, eu moro em Salvador, mas sempre estou por aqui. Aí o Política Rick criou um Rick, lugar. um beijo. Criou um Ele lugar, pôde vir aqui café hoje, com não veio, cuscuz. safado. E é um lugar que a gente fala da educação, né? Café com cuscuz, eu convido secretários de educação e professores, inclusive Robson seria meu convidado essa semana, mas ele está cheio de agenda. E a gente Não, mas discute. eu vou. Pois é. Eu E a quero gente que eu discute vou lá, não faço a educação de municípios, aquilo que é protagonismo, a gestão pública, interiorizando as informações, porque tem muita coisa linda acontecendo nos municípios e que as pessoas não sabem. Porque costumam falar da educação, mas sem a gente. E eu não aceito que fale da educação sem quem seja da educação. Porque a universidade, quando abre a porta para uma mulher como eu, não é só para mim, é para outras meninas que acham que esse lugar não é um lugar para elas, né? Como não era para mim, eu fui acontecendo. Você disse que foi acontecendo. Eu fui acontecendo, não era o que eu pensei, mas agradeço muito por esse lugar. Então, eu estou à disposição para falar de educação, para falar de gente. Eu amo gente, amo cuidar de gente. E olha o cachê, viu, gente? É importante para todo E mundo. meu Instagram, deixa eu dar meu Instagram também, Dê. Robson. Lininha Villanova Esté. Aqui é sem filtro, viu? Tudo sem filtro. Não, mas eu quero só dizer a Robson que o cachê sempre não está na frente do trabalho. A maioria dos meus trabalhos, esses não são remunerados. Ele é a minha contribuição que eu dou. Lógico, tem alguns que são. Passei um tempo no Rio Grande do Norte, ano passado e agora, cuidando da educação do Estado lá também, colaborando, é remunerado, mas tem lugares que não. Então, estou à disposição de vocês também, viu? Gente. Aí você adorou, né? Eu queria fazer uma proposta para vocês, não sei das agendas, mas eu adorei tanto. Nós podíamos, com outros temas, nós podíamos nos reunir uma vez por mês aqui em Itabuna ou qualquer cantinho. Lá em Coraci, por exemplo, quer visitar Coraci? Olha, nós vamos estar num tour pelas cidades do interior, mostrando para você agora com um novo selo. Vem comigo, Trevor, em nível nacional. Então, é um programa de turismo, mas que fala dessa gente brasileira, baiana, com a baianidade
né? Né, Gideon Rosa? É importante, beijo no coração. Então, gente, veja a TV Conexões, dê seu like, é muito importante para a gente. Então, mulheres, carinhosamente eu ia chamar de menina, mas são mulheres empoderadas. Então, vários temas. Você tocou num assunto que é o nosso próximo programa, um dos próximos temas, que é a questão da violência no sentido de castrar as liberdades individuais, castrar o sonho, e não só com mulheres, né? Mas um outro resolve de forma doentia achar que é dono daquela persona, né? Então, quantas mulheres... outro dia eu vi um caso de uma pessoa homossexual que praticamente era escrava da outra pessoa. Então, vamos falar também sobre isso, porque nossos temas chegam a você, à sua casa, no pé da cozinha. É o convite, a produção é batalhada, se vocês aceitarem, esse grupo é do pé na roça. Então, Isidro, o que é que você traz para a gente fechar o nosso programa? Vamos fechar com Maré. Essa é uma música que eu escrevi para falar de amor, mas também para fazer uma homenagem ao Arrocha, que é também base, né, da nossa musicalidade subaiana. Então, Maré. Vamos lá. Corpo é prova de amor. Corre pra você feito maré, feito lua no mapa da minha cintura. América do Sul é quente e umidade, vai transbordar de te querer. Vem transbordar de me querer. Corpo é prova de amor. Corre pra você feito maré, feito lua no mapa da minha cintura. América do Sul é quente e umidade, vai transbordar de te querer. Vem transbordar de me querer. Fez casa na barra da minha saia, deixei pra ver, fica mais fácil achar caminho. Boca do prazer, fez casa na barra da minha saia, deixei pra ver, ficar mais fácil achar caminho. Boca do prazer, você na maré navegando, vontade encaixa perfeito na minha saudade. Você na maré navegando, vontade encaixa perfeito. Oi, tem um abraço, até o próximo Nós em Revista. Até mais. Esse é o programa Notúrnico, toda segunda-feira às 19 horas. É nóis. É nóis. É nóis. Tchau, tchau, gente.